Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre atributo estático de uma classe em JavaScript. Nós já vimos em vídeos anteriores como podemos declarar uma classe, o método construtor, os atributos, como que nós podemos instanciar um objeto, acessar os atributos que foram declarados, como que acontece a atribuição de um objeto para uma variável, entre outras informações. E nesse vídeo então estaremos nos concentrando a um tipo de atributo chamado de atributo estático, utilizando aí o código JavaScript para exemplificar. O atributo estático, pessoal, ele é um atributo como outro qualquer que é declarado dentro de uma classe, só que ele pertence somente à classe onde aconteceu a declaração do atributo. Ele não pode ser acessado pelos objetos que são instanciados a partir dessa classe que contém um atributo estático ou por qualquer outro objeto. Eu preciso utilizar o próprio nome da classe para acessar esse tipo de atributo. Então, para utilizar um atributo estático em JavaScript, nós podemos utilizar a palavra reservada static logo antes de nós digitarmos o nome do atributo ali naquela lista de atributos ou propriedades que nós inserimos logo depois da declaração do nome da classe. Né? O class, nome da classe, abre-chaves, e ali a gente já pode colocar o static e o nome do atributo. Então aqui nós temos um exemplo, class, música, foi aberto e fechado as chaves que determinam ou delimitam o escopo dessa classe música. Aqui eu tenho três atributos: o formato, o título e a duração. Essa hashtag na frente dos atributos a gente vai ver futuramente em outros vídeos, né, posteriormente em outros vídeos, mas também são atributos como os demais que nós já criamos anteriormente. Na frente desse atributo chamado formato, foi utilizada então a palavra reservada static e já foi atribuído um valor para esta variável, no caso uma string mp3. Como essa classe se refere à música, nós temos aqui o título da música e a duração. Eles são passados quando o objeto é criado, passa-se esses valores, os argumentos, como argumentos na criação do objeto. Os parâmetros aqui do construtor vão receber os valores de título e duração. Esses valores serão atribuídos às propriedades título e duração dessa classe. No entanto, esse atributo ou essa propriedade formato, ela já possui um valor e ele é do tipo static. E vamos ver então a diferença disso. Quando nós criamos um objeto, nesse caso foi declarada uma variável chamada música1, foi utilizada a palavra reservada new para a criação de um objeto música1 a partir da classe música. Foram utilizados os valores iniciais minha música, como o título da música, 190, que é a duração da música em segundos. Se nós exibirmos no log a música1.formato, vocês vão observar que aparece como não definido, porque esse atributo ou essa propriedade ele é estático. Então ele não pode ser acessado utilizando esse objeto música1 que nós acabamos de criar. Quando eu utilizo o nome da classe, ponto, o atributo, o nome do atributo estático ou da propriedade estática, aí sim a gente tem a informação que foi armazenada na propriedade, conforme aparece nessa figura. Então eu só vou conseguir utilizar essa propriedade estática aqui nesse exemplo, utilizando o nome da classe ao invés do nome do atributo. Os demais atributos públicos, se eu crio de outros atributos públicos, eu consigo acessar utilizando o objeto música1. Eu conseguiria fazer isso. Mas para esse atributo estático isso não é possível. Posteriormente a gente vai ver que existe diferença entre atributos públicos e estáticos. Os atributos que nós criamos até o momento são chamados de públicos, porque qualquer objeto que for instanciado de uma classe que possui atributos públicos, ele tem acesso automático a esses atributos que eu estou chamando de público. Quando eu coloco essa hashtag na frente de um atributo, a gente vai ver posteriormente em outro vídeo que a gente transformou nesse atributo ou propriedade
do tipo privado e aí modifica a forma de acesso a essas propriedades, mas a gente vai ver posteriormente. Então, se nós observarmos aqui no nosso código JavaScript, aqui eu tenho as duas classes, né? A classe produto e a classe disciplina, da mesma forma que já foi apresentado em vídeo anterior. E basicamente, deixa eu voltar esse código. Basicamente, quando foi criado aqui o objeto D1 de uma nova, a partir da classe disciplina, foi criado esse objeto D1 com os valores iniciais 1, 2, 3, matemática e 8. E aqui está sendo exibido no log o valor desse objeto D1, aqui é os valores das propriedades dele, né, os dados desse objeto D1. Observe que cada uma dessas propriedades de disciplina e de produto, elas podem ser acessadas diretamente pelo objeto. Então, se eu tivesse construído ou criado um objeto D1 a partir da classe produto e utilizando, por exemplo, um código 345, nome meu produto e com o valor 54. Do exibo no console, eu tenho então os dados de P1, aqui com os valores de cada propriedade, mas observe que eu consigo acessar a propriedade código individualmente de P1, que é 345, a propriedade código de D1, que é 123, eu consigo acessar a propriedade nota de D1, que é 8, eu consigo acessar a propriedade valor de P1, que é 54. Acontece que se eu criar, por exemplo, um atributo, nesse caso, por exemplo, chamado vermelho e uma string aqui, red. Quando eu criei esse atributo ou essa propriedade, eu não consigo acessar mais esse atributo utilizando o objeto P1. Okay? Se eu salvar aqui e eu tentar utilizar essa propriedade P1.vermelho, quando eu salvo esse arquivo com Ctrl S, aparece como não definido, ó, linha 31, linha 31. Estou tentando imprimir a propriedade vermelho de P1, que é um objeto ali da classe produto, e não teve acesso. No entanto, se eu escrevo aqui produto, que é o nome da classe, e eu salvo esse arquivo, aí aparece aqui a informação red. Então, esta propriedade, quando eu utilizei a palavra-chave static na frente, eu declarei então ela como uma propriedade estática. Eu preciso utilizar o nome da classe para ter acesso a ela. E ela é útil para guardar informações ou dados, algum tipo de dado, que ele não será modificado. Você pode entender como uma constante que não importa quantos objetos serão criados a partir daquela classe, eles sempre vão utilizar o mesmo valor para aquela propriedade. Então você pode entender como se fosse uma constante. Lembra que eu comentei em um vídeo anterior que quando eu estou declarando as propriedades de uma classe ou atributos de uma classe, eu não posso utilizar aqui as palavras let, var ou const. Isso vai dar erro. Eu tenho que simplesmente colocar o nome da propriedade. Acontece que se eu utilizo o static na frente aqui do nome de uma propriedade, você pode entender que essa propriedade vai ter um valor constante, a não ser que eu venha aqui e altere o valor na declaração da classe. Mas se eu não faço isso, o valor que eu colocar nessa propriedade, não importa quantos produtos a gente crie, todos eles vão conseguir ter acesso ao mesmo valor de propriedade, mas lembrando que eu não vou poder chamar ou obter o valor dessa propriedade diretamente pelo objeto. Eu tenho que sempre utilizar o nome da classe. Então vamos supor, eu vou apagar esse código da classe disciplina. Vamos supor que a gente tem interesse em criar objetos do tipo produto e a gente vai ter produtos
grandes, médios e pequenos, por exemplo. Eu posso criar aqui, então, um produto, atributo estático chamado tamanho, e aqui um atributo estático chamado grande. Posso colocar o valor que eu desejar aqui. Poderia ser uma string simplesmente dizendo que é grande, ou eu poderia colocar um valor mesmo numérico. Digamos que um produto grande é um produto que pese mais que 10 quilos, ou posso utilizar o valor 10 como referência para esse produto grande. Vou colocar aqui uma outra propriedade estática chamada média, e aí vou colocar aqui um valor de referência 5 para um produto médio que pesa em torno de 5 kg, ou pode imaginar que esteja entre 5 e 10 kg, e uma outra propriedade estática chamada pequeno, que pese aí, vou colocar o valor 1, mas que esteja entre abaixo de 5 kg. Okay? Poderia ter colocado 0 ou algo do tipo, mas apenas de maneira ilustrativa vou utilizar esses valores de referência. Quando for criar no meu produto, eu posso colocar o código do produto, o título ou a descrição do produto, o valor, e aqui eu já poderia colocar o tamanho. Mas para isso eu tenho que declarar aqui então o parâmetro tamanho. Vou criar um atributo chamado tamanho, e aqui dentro eu vou inicializar o valor da propriedade tamanho utilizando o parâmetro tamanho. Dessa forma, pessoal, observe que aqui ele continua como não definido porque eu estava tentando acessar uma propriedade que nem existe mais, que eu já removi. Dessa forma, se eu imprimir a propriedade produto.grande, vocês vão ver que aparece o valor 10, se eu fizer para médio aparece 5, pequeno aparece 1 e assim por diante. Ao invés de utilizar os valores 10 ou 5 ou 1 para definir um tamanho de um produto, eu posso simplesmente utilizar essa constante, esse atributo estático que eu criei, utilizando aqui o nome da classe produto.grande. Okay? Agora, se nós imprimirmos o conteúdo, os dados de P1, observe que P1 é um produto que foi criar um objeto que foi criado a partir da classe produto. Aqui estão os atributos, código, título, valor e o tamanho dele. Como eu utilizei aqui produto.grande, utilizei essa propriedade estática grande, foi passado o valor 10. Mas ao invés de digitar 10 aqui, eu utilizei o nome desse atributo. E aí, para seja quem for que for utilizar ou instanciar qualquer objeto aqui da classe produto, ele não precisa lembrar qual é o valor da constante grande. Ele não precisa saber qual é o valor, se ele tem que colocar 10, 9, 8, 11. Ele simplesmente vem aqui e chama o nome da propriedade associada à classe. Para qualquer objeto que tiver essa propriedade, ele já está definido o valor lá dentro da classe. Esse valor será o mesmo para todos. Okay? Futuramente, se for alterado este valor dessa propriedade, de 10 para 15 ou 20, todos os objetos que forem instanciados a partir dessa classe já automaticamente vai receber o novo valor já na criação do objeto, na inicialização dessa propriedade desse objeto, porque nós alteramos na declaração da classe aqui o valor desse atributo ou dessa propriedade estática e, portanto, já vai alterar automaticamente durante a criação de todos os objetos. Então, por exemplo, se eu tivesse criado um segundo objeto P2 a partir da classe produto, vou colocar um outro código aqui, vou chamar isso de novo produto, ele tem um outro valor, e aqui eu vou colocar que ele é médio. Vou imprimir aqui no console, ou exibir no console o valor, ou os dados
do objeto P2. Então, a gente tem aqui tamanho 5, porque eu utilizei isso em médio. Se eu alterar na declaração o valor de médio para 7 e o valor do atributo ou da propriedade grande para 12, automaticamente isso já aconteceu. Para P1 e P2 houve alteração aqui do tamanho desses produtos. Então isso aqui é algo interessante de ser utilizado em algumas situações, como eu expliquei para vocês, quando você quer criar uma constante que será utilizada por todos os objetos que forem instanciados a partir daquela classe. Algo interessante, pessoal, é que eu poderia utilizar isso em qualquer outra classe, desde que eu consiga ter acesso aqui à declaração da classe produto, porque observe que para utilizar essa propriedade eu não precisei criar um objeto. Aliás, quando eu criei um objeto a partir da classe produto, eu nem consegui acessar essa propriedade. Se eu coloco P1.grande, observe que vai aparecer não definido, porque o P1 não tem acesso à propriedade estática. Essa é a ideia da propriedade estática. Eu só consigo ter acesso à propriedade estática quando eu uso o próprio nome da classe. Então eu poderia ter usado isso aqui em outra classe também. Quando eu estava utilizando a classe disciplina, eu poderia ter utilizado dentro daquela classe. Mas vamos supor aqui, se eu tiver criado uma classe qualquer, classe veículo. Para simplificar, eu não vou criar muitos dados para essa classe, eu vou criar aqui também um atributo ou uma propriedade chamada tamanho. Dentro do construtor, eu vou passar aqui o parâmetro tamanho e vou inicializar o tamanho ou inicializar o valor da propriedade tamanho com o parâmetro tamanho. Observe que se eu criar um objeto V a partir da classe veículo e eu utilizar aqui o produto ponto grande, apenas para fins de exemplo, tá, pessoal? Agora, eu exibir no console os dados do objeto V que eu acabei de criar, vocês vão ver que o tamanho do veículo é 12, da mesma forma que o objeto P1. Quando eu imprimir P1 aqui na linha 28, ó, o tamanho dele é 12, e o objeto V, que eu utilizei a exibição dele aqui na linha 31, também é 12, porque eu estou utilizando a mesma propriedade estática na criação do objeto P1 e na criação do objeto V. Apesar do objeto V estar sendo criado a partir de uma outra classe, que não tem nada a ver com o produto. Mas este atributo ou propriedade estática eu posso utilizar em qualquer lugar, desde que eu consiga ter acesso ao código da classe ou a declaração da classe produto. Ela vai funcionar como uma constante que pode ser utilizada em diferentes locais do nosso script. Então essa é a ideia aí de atributos estáticos.